E aí, galerinha, tudo bom? Eu tô um pouco nervosa por causa da aula dessa semana. O assunto que a gente vai falar é sistema nervoso. Sistema nervoso. Esse é o sistema que deixa a gente estressado? Não! Sistema nervoso não tem nada a ver com ficar estressado ou ficar nervoso. Esse nome tem a ver com nervos, porque o sistema nervoso é formado por muitos nervos. E você sabe o que são nervos? Quando você quer pegar uma caneta, o que acontece com a sua mão para ela pegar a caneta? Como que seu pensamento chega até sua mão para sua mão obedecer os seus comandos? E por que às vezes o nosso corpo faz coisas que a gente não quer que ele faça? O nosso corpo faz várias coisas que a gente não comanda. Isso é muito bom, na verdade, porque eu não sei vocês, mas eu não consigo lembrar o tempo todo de respirar, bater meu coração, bombear meu sangue, é muita coisa que eu tenho que pensar. E aí, ficou curioso para saber como que nosso corpo controla todas essas funções? Então, para começar essa nossa pesquisa, nós vamos fazer 3 experiências. Na verdade, são 3 brincadeiras que você pode fazer aí na sua casa com mais uma pessoa. Oi, pessoal, para fazer essa primeira experiência, eu chamei o meu marido, Mariano. Para quem não sabe, nós somos a dupla sertaneja, Marília e Mariano. Vocês têm que fazer essa piada sempre. E a brincadeira é o seguinte, eu vou pegar uma régua e o Mariano vai fazer mão de robô. Eu vou deixar a régua bem na direção aqui da mão dele, os 0 centímetros da régua. A hora que eu soltar a régua, ele vai tentar fechar e pegar. Vamos ver se ele consegue já pegar ela nos 0 centímetros ou quantos centímetros de queda vai demorar para ele conseguir segurar a régua. Vai. Ah, mas agora que sacanagem. 17. 20. 23, tá aumentando. Agora mais uma experiência e essa daqui tem a ver com ato reflexo. Então, essa brincadeira, um tenta fazer o outro piscar, batendo na palma bem na frente do olho do outro. E ganha quem conseguir ficar sem piscar. Piscou. Agora, a segunda experiência é um exame que os médicos fazem que se chama reflexo patelar. Uma pessoa tem que ficar sentada num lugar alto para ela ficar com as pernas bem soltinhas, e ela tem que ficar com as pernas bem soltinhas e relaxadas, sem fazer força com o músculo, de preferência de olhos fechados, porque assim ela não sabe a hora que ela vai sentir uma batidinha aqui. A gente tem que dar uma batidinha no joelho com a mão, um pouco para baixo aqui, ó. Aqui tá aquele ossinho que se chama patela e um pouquinho para baixo da patela tem uma parte meio molinha. A gente vai bater bem nessa parte molinha aqui, ó. Fecha o olho. Quando a gente dá uma batidinha aqui embaixo, o reflexo normal da pessoa é dar um chutinho para frente, bem de levinho. Bom, vocês devem ter percebido que naquela primeira experiência, o que a gente queria fazer era pegar a régua. Então era uma ação comandada pelo nosso pensamento. Nosso pensamento falava, pega a régua, pega a régua. Mas a gente nunca conseguia pegar a régua instantaneamente. A gente olhava a régua caindo e por mais que a gente mandasse nossa mão pegar, sempre passavam centímetros da régua para baixo da mão. Por que a minha mão não obedecia instantaneamente a minha ordem? Demorava 1 milésimo de segundo para eu conseguir pegar a danada da régua. Já na segunda experiência, aquela do reflexo patelar, quando eu dava uma pancadinha no joelho do Mari, o chutinho que ele dava era praticamente instantâneo. E esse chutinho que ele dava depois da pancadinha não era comandado pelo cérebro dele. Ele estava de olho fechado, relaxado, e quando a pancadinha atingia o joelho dele, ele dava aquele chute mesmo sem querer. Por que será que isso acontece? Na terceira brincadeira, que a gente bateu palma um na frente do olho do outro, a gente tentava não fechar o olho, mas era quase impossível. Praticamente todas as vezes a gente piscou o olho quando o outro bateu palma na frente. Uma vez ou outra a gente conseguiu segurar, mas foi bem difícil. Por que nesse caso o meu corpo não me obedeceu? E se eu tava mandando meu olho ficar aberto, quem mandou meu olho piscar?
O sistema nervoso é formado por um tipo principal de célula que se chama neurônio. Os neurônios, como quase todas as células, têm um núcleo, um citoplasma, e em volta tem a membrana celular. Mas o neurônio tem outras características muito importantes para fazer a função que ele faz. Em volta do corpo celular, ele tem como se fossem uns cabelinhos que se chamam dendritos. Depois, ele tem um prolongamento, um filamento bem comprido que se chama axônio. E o axônio termina como se fossem uns fiozinhos também, que se chamam terminais do axônio. Em volta do axônio, eu tenho células chamadas células de Schwann, que protegem esse fiozinho, formando o que a gente chama de bainha de mielina. Bom, por que essa célula é tão importante? O sistema nervoso todo é formado praticamente só por neurônios. E o que o neurônio tem de tão importante para o sistema nervoso? Ele tem a capacidade de transmitir mensagens. Um neurônio consegue mandar mensagem para outro neurônio, que consegue mandar mensagem para outro e para outro, e assim mandando mensagens do nosso cérebro para o nosso corpo e do nosso corpo para o nosso cérebro. Lembra que eu comentei que os nervos são fiozinhos que se espalham pelo nosso corpo para mandar mensagens para o nosso corpo todo? Os nervos são fiozinhos formados por vários axônios juntos. E como que são enviadas essas mensagens? Aqui nos dendritos, no cabelinho do neurônio, ele recebe uma mensagem na forma de substâncias químicas que vão ser absorvidas aqui. E essas substâncias químicas vão ativar esse neurônio para enviar uma mensagem pelo axônio até os terminais, e vai sair também na forma dessas substâncias químicas que se chamam neurotransmissores. Vários neurônios juntos, que têm os axônios bem compridos, podem se juntar para formar nervos. O nervo é como se fosse esse fio aqui. Cada fiozinho de cobre aqui dentro desse fio é como se fosse um axônio de um neurônio. Vários axônios de neurônios juntos formam esse cabo, né? Que é um nervo. Os nervos servem para levar informações do nosso corpo para o sistema nervoso e do sistema nervoso para o nosso corpo. Olha, gente, que lindo meu desenho do sistema nervoso. Nosso sistema nervoso é dividido em duas partes principais: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Qual que é a diferença? O sistema nervoso central é como se fosse a sala de comando, o computador central, a sala de controle. É quem comanda tudo no seu corpo. Já o sistema nervoso periférico é quem conecta o sistema nervoso central com todo o resto do corpo. Como assim? Quando a sua sala de comando manda seu corpo fazer qualquer coisa, como que aquela ordem chega até a parte do seu corpo que deve realizar aquela ação? Se eu penso que eu quero pegar essa caneta, como é que a ordem chega do meu cérebro até a minha mão? Pelos nervos do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. O encéfalo são vários órgãos que estão aqui dentro da nossa caixa craniana. Os mais importantes são o cérebro, o cerebelo e a ponte. O sistema nervoso periférico é formado por um monte de nervos, ou seja, de fiozinhos que saem aqui do sistema nervoso central e vão para todas as outras partes do corpo. Esses nervos do sistema nervoso periférico estão divididos em dois tipos. Tem os nervos que sentem o que está acontecendo no corpo e tem os nervos que mandam o nosso corpo fazer as coisas que ele tem que fazer. Os nervos que sentem o que está acontecendo são os nervos sensoriais. Já os nervos que dão as ordens para o corpo fazer os movimentos são os nervos motores. No exemplo que eu dei antes, quando eu penso que eu quero pegar a caneta, a ordem sai do meu cérebro, passa pela minha medula e vai para um nervo motor que dá ordem para os músculos do meu braço e da minha mão realizarem o comando que veio do cérebro. Essas ordens e esses comandos aqui do sistema nervoso central para o corpo são de dois tipos principais. Tem os comandos que você pensa, que são coisas que você quer fazer conscientemente. Esses daí são chamados de atos voluntários. Por exemplo, quando eu penso que eu quero pegar essa caneta, é um ato voluntário porque eu pensei nele e dei o comando para o meu corpo realizar. Tem outros comandos que o seu corpo faz sem você pensar neles, que são necessários para a manutenção do seu organismo. Por exemplo, o coração bater, o pulmão respirar, o intestino fazer movimentos peristálticos, o estômago digerir a comida, tudo isso. Esses movimentos que seu corpo faz
mesmo sem você pensar, só para manter o corpo funcionando, são atos involuntários. E tem um tipo de ato involuntário que seu corpo realiza quando ele acha que está em perigo e precisa se proteger. Esse daí é chamado de ato reflexo. Por exemplo, quando alguém dá uma pancadinha ali no nervo do seu joelho, a sua reação é dar um chute como forma de proteção, para se proteger de algum machucado, porque era uma coisa que você não estava esperando. Naquela brincadeira de tentar ficar com o olho aberto enquanto o outro bate palma, é muito difícil ficar com o olho aberto, porque quando seu corpo percebe um movimento brusco perto do seu olho, ele pensa que seu olho está em perigo, né? Que algo pode machucar seu olho. Então, como ato reflexo, você pisca, mesmo sem pensar nisso. Pessoal, por essa semana era isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!